E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Gonçalves, sou lojista na cidade de Ipatinga, proprietário das lojas AG Basic Store. Estamos aí no mercado há 10 anos, a gente atua no segmento de moda masculina, são duas lojas no segmento de masculino adulto e uma loja no infantil. Comecei há 10 anos atrás com uma brincadeira de vender roupas na sala da casa da minha avó. E hoje a gente tem essas 3 unidades aqui na cidade. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesses 10 anos sobre equipe, trabalho em equipe, o nosso time de colaboradores aí para fazer eles trabalhar engajado. Espero que tudo que eu falar aqui poder contribuir com vocês. Não tenho dúvida que tudo que eu vou falar aqui é algo vivido por mim e que dá super certo. Cada um, claro, coloca dentro da sua realidade, afinal existem formas diferentes de trabalho, mas não tenho dúvida que o princípio, eu vou compartilhar meu depoimento aqui com vocês e muitas das coisas aí vão bater. Então vamos lá. Para ter equipe engajada, eu acho que começa lá no recrutamento. Queria chamar a atenção sobre isso. Na hora de fazer um recrutamento, seria necessário, claro, na condição aí de cada um e tudo, da sua cidade. Às vezes você está numa cidade que não tem isso, mas vamos lá. Eu tomei uma decisão, na verdade, de contratar pessoas através de um RH. Uma empresa de RH, gente, é diferente. Às vezes a gente acha que sabe recrutar. Ah, não, eu tenho facilidade, eu sei quem que eu quero. As coisas não é por aí. Então, a primeira coisa que deve ser feito, volto a falar, cada um na sua condição, fazer uma escrita no papel de forma bem direta de tudo que a gente procura num colaborador, que seja um vendedor, um gerente, um estoquista, enfim, qualquer pessoa. Começa lá nesse recrutamento e nesses tópicos que a gente vai colocar, você precisa lá de uma pessoa simpática, comunicativa, pessoa que conhece muita gente, bem relacionado, lida com rede social, enfim, para cada cargo. Então, chega nesse RH ou às vezes até mesmo dentro da sua empresa. Detalhe, o mais importante que eu queria falar é essa escrita, esse perfil. Você vai traçar o perfil da pessoa que você quer trazer para dentro da sua empresa. E queria chamar a atenção sobre valores. Gente, valores é algo fundamental para a gente começar um recrutamento. Afinal, eu pratico algumas coisas que é o seguinte. Eu acho que a gente não consegue ensinar a pessoa a não roubar, a não tirar um dinheiro do caixa, a não maltratar as pessoas, a tratar a pessoa bem. Gente, isso aí vem de berço. Mas a gente ensina as pessoas a ser um bom vendedor, a atender bem, a lidar com o procedimento da empresa. Isso é algo que a pessoa está sujeita a mudança. Então, quando a gente fala sobre valores, é algo que a pessoa tem, aquilo vem de berço, é o que a pessoa literalmente é. Então, para que esse engajamento aconteça, esses valores, ele deve condizer com o que a empresa precisa, concorda? E às vezes a gente fica aí batendo cabeça com indicação de amigo, indicação de parente, recrutar pessoas do nosso ciclo de amizade, e aí está uma grande falha. E às vezes lá na frente a gente se cobra. Nossa, o resultado do fulano não foi legal. Nossa, minha equipe de vendas não está bacana. E se você fizer uma reflexão, depois disso que eu falei com vocês aqui, a gente traz a responsabilidade para a gente. Nós somos aí o dono da caneta, vamos dizer assim. Quem contrata somos nós. Então, se você contratou por indicação, a simples indicação, ela não vai fazer diferença. Claro, e detalhe, vai acontecer de você abrir um processo seletivo e o seu amigo pedir oportunidade, o seu parente, enfim, vai aparecer as indicações. Isso não tem problema nenhum. Você vai pegar o currículo, pegar o nome, vai falar para a pessoa, ó, a gente tem aqui um RH que cuida desse recrutamento e essa pessoa vai passar por todo o processo. Se ela passar, for aprovada pela empresa, claro que possivelmente eu vou dar uma preferência. Olha que bacana. Você não queimou o filme. Acontece muito aí de cliente pedir a preferência. Isso aí é uma realidade. Então, assim, não vamos negar também e falar assim, ah, não, eu não recruto assim. Pega a indicação para não ficar também ruim, não gerar uma situação chata. Afinal, cliente é tudo, a gente tem que ter cuidado para lidar com o cliente. Você pega a indicação e passa para a empresa de RH.
Volta a falar, se aí na sua cidade, a gente está aqui no caso conversando aí Brasil todo, se na sua cidade não tem essa empresa de RH, pelo menos entenda o perfil, faça esse relatório e entreviste, vá bem a fundo e detalhe para os valores, isso é algo fundamental. Eu fiz uma consultoria, vamos dizer assim, recentemente, foi o lojista profissional, que foi um divisor de águas na minha vida, e lá ficamos 2 dias falando sobre gestão. E, gente, tudo voltava para visão, missão e valores. É algo fundamental, convido a vocês aí, se não tem isso dentro da empresa de vocês, procure saber como que faz e não veja isso como bonitinho, escrever e pregar na parede num quadro lindo e deixar aquilo lá no canto. Não é dessa forma que vai acontecer. Tudo que você escrever tem que condizer com a realidade da empresa, com o que você quer, com o que você literalmente faz e, detalhe, com a pessoa envolvida nisso. Então, faça isso, faça visão, missão e valores, comece a praticar e passe isso para a equipe. Não faça apenas o quadrinho bonito que a gente costuma ver em toda empresa que a gente entra, tem lá logo na entrada um quadro lindo falando de visão, missão e valores, e às vezes na hora do atendimento você já vê que tipo, aquilo que está escrito lá no quadro não tem nada a ver com o atendimento que a pessoa fez. Então vamos lá, a partir dessa parte aí que eu acho que começa, que é essa parte aí do recrutamento, vem para o interno. A partir do momento que a pessoa chegou dentro da empresa, ela deve entender realmente como a empresa funciona. E isso, a pessoa, para ela, e queria que vocês ficassem bem presentes sobre isso, gente, não existe o óbvio. Às vezes um detalhe simples que você não passa para o seu novo funcionário, que você pensa assim, isso aí é óbvio, isso aí ele tem que fazer, tipo, tratar bem o cliente. Não é possível que a pessoa não sabe que tem que tratar bem. Você tem sim que falar e ter dentro da sua empresa isso escrito, para depois, se você for cobrar ele, para ele falar assim, você não me falou, isso não sabia. Sabia sim, estava lá no dia que você entrou, foi falado. Grandes detalhes sobre isso. Então, quando a pessoa chega, ela tem que entender, afinal, ela está num lugar diferente para ela, aquilo ali é novo. E é novo também para quem já estava dentro da empresa. Você como dono ou como gerente e juntamente com a equipe como um todo, tem alguém diferente ali dentro. Então tem esse período de adaptação, mas o mais importante é isso. A pessoa tem que entender o motivo que ela está lá, o que ela vai fazer ali e as regras a ser seguido. Regra é algo que tem que ter em toda empresa, isso é normal, faz parte. Volta a falar lá do recrutamento, lembra? Às vezes a gente cobra de uma pessoa, mas o erro foi nosso. Contratou lá por indicação, meu amigo indicou, a pessoa eu conheço há anos. Gente, existe um processo seletivo a ser feito. Não contrate tão fácil assim. Então, a partir do momento que a pessoa entrou dentro da empresa, ela tem que estar motivada. Afinal, a gente aí do varejo, desse ramo aí, não existe vendedor motivado se não tiver remuneração e reconhecimento. Detalhe. Remuneração é diferente de reconhecimento e eu vou falar com vocês aqui a partir de agora. Eu, como falei com vocês, estou aqui para compartilhar a forma que eu trabalho e não tenho dúvida que eu vou ajudar muito a vocês a melhorar, principalmente o faturamento com tudo isso que eu vou falar. Vamos lá. Eu remunero a minha equipe com comissão, tudo que elas vendem, elas ganham comissão. Existe a meta geral dentro da loja, existe a meta individual, existe a meta semanal e eu costumo trabalhar com a meta dos sonhos. Meta dos sonhos, o que seria? Seria a nossa super meta. E por que não você fazer um bate-papo com cada um dos seus colaboradores e perguntar para eles qual o sonho que ele quer realizar? A super meta, gente, é algo que é para trabalhar o sonho do vendedor. Vamos lá. Faz aí um bate-papo com os seus vendedores, com a sua equipe e pergunte para ele qual o sonho. Todo mundo tem um sonho. A pessoa está ali trabalhando para chegar no final do mês, às vezes comprar uma bolsa, comprar um celular, fazer uma viagem, um jantar, enfim. Meta dos sonhos é isso. Então, procure saber aonde ele quer chegar e às vezes você pode ajudar. Às vezes você está com uma meta lá, exemplo, de vender 100 mil reais no mês. Você quer vender 100 mil reais no mês? E tipo, o sonho normal aí de vender é 80. Para você atingir seu objetivo, para você trocar seu celular e tudo, para você conseguir fazer algo que você almeja, você tem que ter, exemplo,
R$ 200. Seu vendedor está aí para bater uma meta muito grande. Às vezes ele não batia a meta por falta de incentivo. Você coloca essa meta e oferece para ele os R$ 200. Ele vai trabalhar diferente, não vai? Vamos voltar lá nas metas. Como eu falei com vocês, eu trabalho com várias metas e acredito que essa divisão de metas é muito importante. Olha que bacana. Se você pega aí um valor de R$ 100 mil por mês e dividir isso aí para 4 vendedores, cada um tem que vender 25. Tipo, o 100 já caiu para 25. Olha o detalhe, o número que o vendedor vai trabalhar é muito menor. Na cabeça dele, 25 é muito mais possível do que 100. Imagine você dividir isso por semana e vai caindo e por aí vai. Detalhe, essas bonificações eu dou em dinheiro, que eu acho que assim, sem dinheiro também envolvido, eu acho que a pessoa não tem tanta motivação. Mas vamos falar um pouquinho da importância do reconhecimento. Criei dentro da empresa uma forma de reconhecer equipe e reconhecer o funcionário. Como existe essa parte aí de equipe, a meta geral da loja e a meta individual, quando acontece esse atingimento aí da meta individual, além de bonificar com a comissão que ele teve durante o mês, mais o valor que ele bateu da meta dele individual, consequentemente, se cada vendedor buscar a sua meta individual, a loja vai atingir a meta geral aí, vai atingir o objetivo. Consequentemente, a loja vai bater a meta. Então vamos lá, a meta individual eu coloquei uma forma de reconhecer o funcionário da seguinte forma. Criei aqui um incentivo, cada mês é diferente, vou compartilhar o do último. As meninas iam ganhar um jantar se a loja atingisse o resultado que eu coloquei. E gente, era um resultado muito top, um resultado muito bom. Todos os vendedores bateram a meta individual e consequentemente a loja atingiu esse resultado. Peguei as meninas, marquei o jantar com elas no melhor restaurante aqui da cidade. Estou falando com vocês aqui, o melhor restaurante da minha cidade. E não falo para ir para o lado de luxo não, gente. Só queria trazer essa observação para vocês, que cada um deve fazer aí o incentivo da forma como pode. Traz para a realidade de vocês. Então levei elas para esse lugar para fazer esse jantar. E detalhe, eu tinha ido lá durante o dia, mandei fazer, gente, um troféu de acrílico que me custou R$ 15. Esse troféu foi um troféu personalizado, escrito meta do mês, funcionária destaque e tudo, com a data e o nome do vendedor. Fui lá durante o dia, deixei isso no restaurante. Quando foi à noite, eu dei um sinal pro garçom e ele veio com esses troféus aí em cima da bandeja. Na hora que as meninas viram aquele troféu, gente, as meninas assim, algumas se emocionaram. E na hora de entregar foi mais bacana ainda. Foi algo que eu fiz aí de R$ 15 e, gente, teve funcionário falando que ia criar prateleira no quarto para colecionar troféu. Olha que bacana. Detalhe, com R$ 15 eu proporcionei isso. Tinha também o jantar envolvido. Por que eu falo aí sobre esses reconhecimentos quando não envolve dinheiro? Quando você aí que está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse depoimento, você, proprietário ou gerente de equipe, quando a gente faz isso para os nossos colaboradores, o que acontece? A gente proporciona experiência. E experiência é diferente. Às vezes você paga bem o seu funcionário e dá ele lá no final do mês R$ 100 a mais pelo desempenho ótimo que ele teve. O vendedor pega esses R$ 100 e paga uma conta atrasada. Paga uma parcela de uma loja, ou seja, aquilo não vai ficar marcado. Mas olha o detalhe do restaurante. Às vezes você gasta os mesmos R$ 100 para levar esse vendedor para dentro de uma pizzaria, para dentro de um restaurante, para onde for, aquilo ali ficou marcado para sempre. E olha a grande sacada disso tudo. Quando a gente está lá, todo mundo reunido e tudo, todos os vendedores vão querer fazer os stories, faz agradecimento, a gente também faz um post na nossa loja, consequentemente, os nossos clientes vão ver esses stories e essas fotos e vão entender que a gente trabalha com reconhecimento de pessoas. A gente não está ali apenas para vender. E isso traz cliente para a nossa loja, isso desperta interesse. E o grande detalhe disso tudo, não é só cliente. Quando você abrir um processo seletivo na sua empresa, quando você colocar anunciado que a sua empresa precisa de vendedor, vai ter muito mais pessoas candidatadas para a vaga, porque a gente mostra para o externo que é uma empresa bacana de trabalhar, é uma empresa que reconhece,
que tem funcionário feliz, funcionário satisfeito. Consequentemente, quando o cliente vê isso, quando ele entra dentro dessa empresa, isso é diferente. E olha que bacana essa ideia que eu dei aí de vocês refletirem sobre isso. Facilita até na hora do recrutamento. Lembra que eu falei que você tem que colocar no papel o que você precisa do vendedor, da equipe, da pessoa que você está contratando? Isso também faz parte. Você tem que contratar uma pessoa que entenda que isso são valores que são praticados dentro da empresa. Não adianta colocar um vendedor dentro da empresa que não entende que esses valores fazem a diferença. É uma grande sacada para que vocês pratiquem esse reconhecimento não só em dinheiro, mas também em experiências com a sua equipe de vendas. Gente, meta é muito importante. Fazer uma meta possível. A gente, claro que não vai fazer nada impossível, senão o vendedor ele vai ficar frustrado que nunca consegue bater meta, sendo que o errado foi quem fez. A gente tem que trazer para a realidade, para o momento e, claro, tem que cobrar um pouco a mais. Afinal, a gente está aqui para bonificar o vendedor se ele atingir resultado. Cuidado com isso. Coloque meta possível e traga o vendedor para ficar presente com isso, que é uma realidade, que você não está cobrando nada demais. Deixe claro que é um ganha-ganha. Mostre para ele que se a empresa ganhar, ele ganha junto. É algo que eu pratico aqui muito, é trazer o vendedor com um sentimento de dono. Isso não é fácil, isso é muito difícil, isso é cultural, isso é algo que a gente constrói com o tempo, não é fácil, mas assim, quando você consegue mostrar para o vendedor que ele tem que agir como dono, as coisas acontecem com maior facilidade e ele passa a acreditar mais dentro da empresa. Lembra que eu falei dos reconhecimentos? Eu costumo compartilhar aqui com os vendedores e tudo nas minhas reuniões aí. Sempre eu falo para eles e faço a pergunta: vocês veem isso sendo praticado aí na rua? Elas comentam de vez em quando aí que às vezes amigas de trabalho, amigas de escola e tudo, de faculdade, perguntam se não tem vaga na loja. Por quê? Porque eles veem isso no dia a dia. Então, quando a gente consegue fazer com que o funcionário, o vendedor, compre a ideia de dono, de ser dono daquilo ali, de agir como dono, as coisas se tornam mais fáceis. Então, voltando aí sobre a meta, queria falar sobre a importância de colocar a meta possível. Não tente colocar algo muito além do que de realidade, porque senão com o tempo o funcionário acaba frustrando e pode ter a certeza. Quero compartilhar com vocês aqui resultados que traz sobre isso. Sobre o reconhecimento, sobre investir aí num jantar, num troféu, numa remuneração além da comissão. No primeiro mês que eu trabalhei com meta, eu fiquei em torno de 2 a 3 anos sem trabalhar com meta. Eu fui trabalhar com meta quando eu abri a minha primeira filial. Quando eu abri minha segunda loja, eu comecei a trabalhar com meta. Gente, no primeiro mês que eu coloquei meta, as vendas dobraram. E eu passei a refletir. Nossa, será que não estava claro para eles? É comissão e tudo, que se vende ganha mais? Volto lá no início falando sobre óbvio. Gente, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Lembra que eu falei aqui anteriormente sobre a importância da gente ser transparente, da gente falar para a equipe, falar para o funcionário o que realmente ele está fazendo ali? Só que eu não entendia isso. Volto a falar aí sobre o lojista profissional, sobre a consultoria que eu fiz. Volta lá na missão, visão e valores. Nem eu sabia onde eu queria chegar, muito menos a equipe. Então, para a gente ter uma equipe engajada, tem que ficar tudo muito claro, tem que ficar tudo escrito. E o detalhe disso é realmente praticar. E isso, quando vira rotina, a gente acaba deixando um pouquinho de lado, não praticando, acha que está tudo bem. Acontece totalmente ao contrário. Pessoal, passei a ter resultados bons com o tempo. Afinal, a gente está vindo de uma fase de mercado aí muito boa. Estava todo mundo aí ganhando dinheiro, vamos dizer assim. A realidade é outra. As coisas mudaram de uns 4 anos para cá. Como o meu resultado estava sendo muito bom, eu passei a deixar de lado. Nem reunião mensal eu fazia. Foram 3 meses o suficiente para as vendas irem lá embaixo. E o culpado era eu. De não estar dando sequência, não estar cobrando. Pessoal, a gente tem que estar sempre do lado da nossa equipe, sempre pegando relatórios, medindo isso.
Afinal, se nós não fizermos isso, nenhuma outra pessoa vai fazer. Nós somos o dono do negócio. Então a gente tem que dedicar e ter a certeza que só nós vamos fazer algo muito forte para o nosso negócio. E com certeza existe aí muitos paradigmas, muitas crenças, muitas opiniões negativas que contribuem para que às vezes a gente desista. E eu queria falar para vocês aqui algumas coisas que acontecem mesmo. Muita gente fala aí, existe uma frase muito praticada, que funcionário não presta, que só o dono, que o olho do dono engorda o gado, que o dono tem que estar lá sempre presente no negócio. Pessoal, faz sentido. Claro, a parte aí que funcionário não presta, eu volto lá no recrutamento. Será que é mesmo um funcionário que não presta ou o erro está com a gente? Então trago essa reflexão e acho que a gente deve voltar um pouquinho no tempo aí, como que os vendedores, como que os nossos funcionários entrou dentro da empresa. Teve isso tudo que eu falei? Teve esse treinamento? Então vale a pena aí refletir. Acho que não é o funcionário que não presta não, porque se o funcionário não prestasse, não deveria ser contratado. Claro que existe margem de erro para isso, mas vocês vão concordar comigo que se fizer um recrutamento mais alinhado, mais dentro dos parâmetros que a empresa exige, a chance diminui. Sobre a parte aí do olho do dono engordar o gado, concordo, mas ao mesmo tempo não é uma frase totalmente direta. Eu acho que a gente assim tem que estar presente no nosso negócio, mas hoje existe muitas ferramentas que permitem o controle da empresa. Isso depende da gente implantar. E algo que eu resolvi implantar isso dentro da empresa. Nos últimos 3 meses eu tenho praticado isso e assim, pessoal, o meu tempo durante o dia, ele tem sobrado, ele tem ficado ocioso, a ponto de eu me estranhar, na verdade. Por quê? A gente, eu acho que não está aí para pagar boleta, para ficar por conta de resolver coisa pessoal, nada disso. Eu acho que é como um todo, a gente deve delegar funções. E acho que isso aí, quando a gente delega, a empresa fica um pouco mais organizada, concorda? Queria falar também sobre a importância da gente blindar um pouquinho a nossa mente sobre essas opiniões negativas, essas pessoas que ficam às vezes querendo julgar a gente para baixo. Isso não é legal e às vezes a gente acaba envolvendo, acaba sendo contaminado com isso. Procure conversar com pessoas de sucesso, pessoas que pensam mais positivos, que acreditam num crescimento, que acreditam que o funcionário ele é capaz, que depende um pouquinho da gente, de treinamento e tudo. Quando a gente lida nesse meio, o meio mais positivo, vamos dizer assim, a gente também fica mais positivo e isso contagia. Quando a gente ouve aí muita coisa positiva, a gente acaba até pensando em sonhos grandes e tudo, e isso contribui para um sucesso da empresa. Então tive aí um bate-papo falando sobre engajamento de equipe. Tudo começa lá na contratação, como eu falei, tem que ter aí critérios para fazer esse recrutamento. Depois se resume em muito treinamento para essa equipe ficar engajada, para a equipe entender. Falamos aqui sobre metas. Para a pessoa ficar aí motivada, ela tem que ser recompensada, ela tem que ser reconhecida. Falamos aí de formas que pode ser feito para reconhecer, voltado para a experiência, não somente voltado para dinheiro, falando sobre isso. E para concluir, pessoal, queria deixar aí uma dica, que é o seguinte: pratiquem isso, reflita como pode ser aplicado isso dentro da empresa, volta a falar dentro da condição de cada um. Acho que isso deve ficar bem claro. Como eu falei do recrutamento, da equipe do RH e tudo, se você não tem isso aí na sua cidade, faça você mesmo ou procure alguém que possa te ajudar, ou seja, não faça sozinho, não faça muita coisa sem um norte a seguir. E falamos aqui também da experiência, promova a experiência, dê essa experiência para o seu funcionário de acordo com a sua condição, com a sua necessidade, com a necessidade do seu negócio e passe a praticar isso. E acreditem que isso vai tornar a sua equipe mais engajada. Vocês podem ter a certeza que essas atitudes, essa experiência, essa história que eu contei para vocês aqui é um caso verídico e acredito muito nisso. Eu acho que quando tem esse reconhecimento, quando tem esse padrão a ser seguido, as coisas tornam mais fáceis. Então eu espero ter contribuído
pelo menos um pouquinho com o sucesso de vocês. Me coloca à disposição nas redes sociais aí, volto a repetir, @AGBasicStory lá no Instagram. Pode chamar no Stories e tudo, lá tem o WhatsApp das lojas. Eu fico à disposição para tirar alguma dúvida com vocês e quero, num futuro bem próximo, receber até depoimentos de boas práticas que foram faladas aqui, que vocês praticaram e tiveram sucesso. Bacana? Agradeço muito pela audiência, tudo de bom, sucesso e conte comigo sempre. Tamo junto, valeu!